Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 63 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo a sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão! Jornada Bíblica 365, dia 63. A nuvem e as trombetas. Leituras do dia. Números 9 e 10. Lucas 18. Jó 31. Leitura de Números 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da saída da terra do Egito, no 1º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. E celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve, porém, alguns que estavam imundos, por terem tocado o cadáver de um homem, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que se apresentaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E disseram-lhe: Estamos imundos por causa de um cadáver de homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por motivo de cadáver, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, pela tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, aquele que estiver limpo e não estiver de viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Se também um estrangeiro que peregrina convosco celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vocês, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, acampavam-se. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, acampavam-se, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando de manhã se levantava, então partiam, quer de dia ou de noite. Quando a nuvem se levantava, partiam. Se a nuvem se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo sobre o tabernáculo, sobre ele ficando, então os filhos de Israel se acampavam e não partiam, mas levantando-se ela, partiam.
segundo o mandado do Senhor, acampavam-se, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Cumpriam a sua obrigação para com o Senhor, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Leitura de Números 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as 2, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Porém, quando se tocar uma, então se ajuntarão a ti os príncipes, cabeças dos milhares de Israel. Quando tocando alarme também tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Quando pela segunda vez tocardes alarme, então partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as suas partidas tocarão alarme. Porém, quando se reunir a congregação, tocareis, mas não alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos apertar, também tocareis alarme com trombetas, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai por suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, partiram segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e Naasson, filho de Aminadab, era sobre o seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo e partiram os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que levavam o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e Elisur, filho de Sedeur, era sobre o seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, que levavam o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e Elisama, filho de Amiudê, era sobre o seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, segundo os seus exércitos, como retaguarda de todos os arraiais. E Aiezer, filho de Amissadai, era sobre o seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem de partida dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei, vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, porém irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque sabes que no deserto nos acampamos e nos servirás de guia. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, esse mesmo faremos a ti. Assim,
partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborreçam. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Leitura de Lucas 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Mas Jesus, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribua-o entre os pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E vendo-o assim triste, disse Jesus: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Chamando, porém, à parte os 12, disse-lhes:
Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se tudo o que pelos profetas foi escrito acerca do Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirarão-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada disto entenderam. Estas palavras lhes eram encobertas, e não compreendiam as coisas que lhes dizia. Ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, mendigando. Quando ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, parando, mandou que o trouxessem à sua presença, e aproximando-se ele, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Leitura de Jó 31. Firmei aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Não é que a ruína é para o perverso e a desgraça para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, ponha-me Deus em balança fiel e conhecerá a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer nódoa, então semeie eu e outro coma, e seja arrancado o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se armei traição à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria crime infame e delito à punição dos juízes. Porque seria fogo que consome até a perdição e arrancaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleitearam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre materno, não o fez também a ele? Ou não foi o mesmo que nos formou a ambos na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou se comi sozinho o meu bocado, e o órfão não comeu dele? Pois desde a minha mocidade, o órfão cresceu comigo como com seu pai, e a viúva eu a guiava desde o ventre de minha mãe. Se a alguém vi perecer por falta de roupa, ou ao necessitado não tive com que se cobrisse, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntadura. Pois a calamidade enviada por Deus era um terror para mim, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se do ouro fiz a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei de serem grandes as minhas riquezas e de ter achado a minha mão muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando ela caminhava gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito à punição dos juízes, pois teria negado o Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei de que o mal lhe sobreviesse, também não deixei pecar a minha boca, desejando com imprecações a sua morte. Se os da minha tenda não disseram, quem há que não se tenha fartado da sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando no meu íntimo a minha iniquidade, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, então me calei e não saí da porta. Ah,
Quem me dera um que me ouvisse? Eis que a minha defesa está assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Quem me dera a acusação escrita pelo meu adversário? Por certo, eu a levaria sobre os meus ombros, sobre mim ataria como coroa. Eu lhe daria conta de meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e deixei expirar os seus donos, em lugar de trigo, produza espinheiros, e em lugar de cevada, erva daninha. Acabaram-se as palavras de Jó. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 9 a 10. A celebração da Páscoa no Sinai e a provisão para os impedidos, imundos ou em viagem, celebrarem no segundo mês. A orientação divina através da nuvem sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, o povo partia. Quando parava, acampavam. As trombetas de prata para convocar a congregação, ordenar a partida dos arraiais, reunir os líderes, tocar alarme em guerra e nas festas solenes. Finalmente, a partida do Sinai para o deserto de Parã, com a arca indo adiante e a oração de Moisés. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Lucas 18. Parábolas sobre oração, a viúva importuna, persistência, e o fariseu e o publicano, humildade. Jesus abençoa as crianças e ensina que o reino é dos que são como elas. O encontro com o jovem rico e o ensino sobre o perigo das riquezas. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. A cura do cego perto de Jericó, que clama por misericórdia e é curado por sua fé. Jó 31. O discurso de defesa final de Jó. Ele faz um juramento de inocência, listando pecados que não cometeu: luxúria, aliança com os olhos, falsidade, adultério, injustiça com servos, avareza, egoísmo com pobres e órfãos, confiança nas riquezas, idolatria, beijar a mão, alegria na desgraça alheia, falta de hospitalidade, hipocrisia. Ele desafia Deus a apresentar uma acusação escrita e se declara pronto para defendê-la. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre seguir a direção de Deus, nuvem e trombetas, persistência e humildade na oração, parábolas de Lucas, e a defesa da integridade, Jó. Reflita sobre. Número 1. Seguindo a nuvem. A nuvem guiava Israel. Eles partiam quando a nuvem se movia e paravam quando parava. Você tem sido sensível à direção de Deus em sua vida? Ou você segue seus próprios planos e espera que Deus abençoe? Hoje, busque discernir para onde a nuvem está apontando. 2. As trombetas. As trombetas tinham propósitos específicos: convocar, alertar, celebrar. Em sua vida, como você tem respondido aos toques de trombeta de Deus, chamados, alertas, oportunidades de celebrar? 3. Oração persistente. A viúva importuna nos ensina a orar sem desistir. Há uma causa pela qual você tem orado há muito tempo? Não desanime. Deus ouve e responderá no tempo certo. 4. Humildade na oração. O publicano, com o coração quebrantado, foi justificado, não o fariseu auto-justo. Como tem sido sua postura diante de Deus? Você se aproxima com humildade, reconhecendo sua necessidade de misericórdia, ou com orgulho espiritual? 5. Que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta ao cego. Se Jesus fizesse essa pergunta hoje, qual seria a sua resposta? 6. A integridade de Jó. Jó fez um juramento de inocência diante de Deus. Examine seu coração. Há áreas onde você precisa pedir perdão, restituir ou ajustar sua vida para andar em integridade? Que aliança você precisa fazer hoje com seus olhos? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã.
aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.